Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, juntos até meio-dia. Timaço de Carlos Batista, a partir de agora, entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte perde Pedro Rocha e Igor Inocêncio por suspensão e pode ter até 9 desfalques para o jogo contra o Brusque sexta-feira. Para suprir carência na lateral esquerda, Nelsinho Batista aguarda por retorno de Gabriel Risso. Eliminação precoce da Bolívia na Copa América antecipa a volta de Luiz Aquim à Ponte. Zagueiro foi titular, capitão nos 3 jogos disputados pela seleção boliviana. Pelo terceiro cartão amarelo, Luan Dias é desfalque confirmado para o jogo de domingo do Guarani contra o Sport. Por outro lado, Anderson Leite e Reinaldo cumpriram suspensão e voltam à equipe. Atacante Daniel dos Anjos e volante Gabriel Bispo foram apresentados oficialmente hoje pela manhã. Além dos dois, Bugre também caminha certo com o lateral Pacheco e com os zagueiros René Santos e Matheus Salustiano. Com 2 gols no começo do segundo tempo, o Palmeiras vence o derby e afunda o Corinthians na zona de rebaixamento. Com gols de Rafael Veiga e Vitor Reis, que estreou como titular, Verdão subiu para a vice-liderança da Série A. Timão é o penúltimo colocado da competição. Ainda sobre o Palmeiras inicia contatos por Gabigol e não descarta aguardar atacante até janeiro. Verdão estuda cenários e abre conversas após atacante entrar em período permitido para assinatura de pré-contrato com outros clubes.
Negócio nesta janela precisaria de compensação financeira. Em confronto direto, Brasil enfrenta a Colômbia em busca da liderança do Grupo D da Copa América. Seleções se enfrentam às 10 da noite no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem no Allianz Parque, no Derby paulistano, o Palmeiras venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Verdão segue na cola do líder Flamengo, 26 pontos para o Palmeiras, 27 para o Flamengo. Em contrapartida, o Corinthians se afunda na zona do rebaixamento. É só o 19º colocado com 9 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem na Vila Belmiro, o Santos venceu a Chapecoense por 1-0 e volta ao G4 da competição. Neste momento, o Peixe é o segundo colocado com 22. O líder é o Avaí com 23. Ontem também, CRB e Brusque empataram pelo placar de 1-1. Fechando a rodada hoje, 18h30, tem Goiás e América Mineiro. E às 8 da noite, Mirassol e Novo Horizontino. Já pela Copa América, ontem a definição de classificados. A seleção do Uruguai derrotou os Estados Unidos por 1-0 e terminou na primeira colocação do Grupo C. Quem também garantiu vaga foi o Panamá, que derrotou a Bolívia pelo placar de 3-1. Hoje a definição no Grupo D. 22 horas, horário de Brasília, tem Brasil e Colômbia. E no mesmo horário, jogam Costa Rica e Paraguai. Se o Brasil terminar na primeira colocação, pega o Panamá nas quartas de final. Se for o segundo colocado, vai pegar a seleção do Uruguai. Lembrando que o Brasil precisa vencer a Colômbia para terminar na primeira colocação do grupo. Pela Eurocopa, ontem a França venceu a Bélgica por 1-0 e se classificou para as quartas de final. Portugal também se classificou ao derrotar a Eslovênia nos pênaltis por 3-0, após empate no tempo normal pelo placar de 0-0.
Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos queridíssimos ouvintes. Eu assisti todos os jogos da seleção da Bolívia. Foi a defesa mais vazada. Quando o narrador falava o nome do Akin, esse joga na Ponte de Campinas, era mais um gol do adversário. Intuição ou não, acho melhor ficar por lá mesmo, Edivaldo, mas ele tá voltando, viu, Edivaldo, pro seu desespero. Edson Elias, a gente conhece as limitações de um treinador de futebol pelas suas declarações. Imagine se você ouviria do Ancelotti ou do Guardiola que não tentou ganhar a partida com um jogador a mais com medo de contra-ataque. Será que o treinador alemão que ganhou do Brasil 7-1 estava com medo de contra-ataque? Aliás, dia 8 próximo comemora 10 anos do fiasco. Verdade, cara, bem lembrado. O jogador Everton Brito, que veio da Inter de Limeira, se eu não me engano, ainda não estreou. Eu também não tenho certeza, viu, o Wilson? Não tenho certeza, eu acho que não, viu? A Ponte teve o jogo na mão no segundo tempo, não ganhou por falta de ambição. O Guarani tem que punir o jogador expulso, Gildo Neto. Tá bom. Tomara que o substituto do Pedrão pegue até pensamento, na minha opinião. Se o Pedrão não tivesse saído, não entendi, o gol do Guarani teria acontecido ali. Tá bom, tá registrado. APP da Ponte sem venda de meia entrada. Sou PCD e tenho direito. Que faço? Procon ou Celso Russomano? Alexandre, eu vou falar pro Carlos Batista. Eu já falei, você mandou essa mensagem, Alexandre, semana passada eu passei pro Batista e de repente ele já até encaminhou, mas eu vou fazer isso de novo, tá bom? Um abraço para você. Na Ponte tem que ser janela ou veneziana, trazer 2 meias, 2 atacantes, 2 laterais, 2 zagueiros e liberar vários jogadores. Carlos Batozzi. Essa foi boa. Meu nobre amigo Paulo Neves, é só mensagem de texto agora. De áudio não vai pro ar, viu, amigo? Obrigado. Não acha que se continuar desse jeito podemos pensar em pedir troca de treinador na Ponte? Wellington, não acho. Não acho. Toda essa pressão para mim tem muito a ver com o derby, com o desejo gigantesco das duas equipes de um ganhar do outro. Se isso tivesse acontecido, o que aconteceu com o Nelson, qualquer outra partida era metade no máximo do barulho. Mas eu respeito. Eu não achei esse absurdo todo. Não acho que estava tão na mão assim o jogo da Ponte, mesmo com um homem a menos do Guarani. Mas eu respeito todas as opiniões. Eu não vi a coisa desta maneira. Fui ontem no jogo e achei pequeno. Matheus Volante foi muito bem. Acho que vai começar a jogar. Tá com fundo aqui, viu, Felipe? De qualquer maneira, tá registrado. Quantos jogos o Guarani precisa vencer para escapar da vala? Bom, nós já foi a 13ª, né? Rodada da Série B. Deixa eu ver aqui direitinho para não falar bobagem, né? Série B. Paraná. Isso. Já foi a 13ª que termina hoje, né? Tem Goiás e América, Novo Horizontino e Mirassol. Então, para a virada do turno, meu nobre amigo, faltam 6 jogos para cada um. Se o Guarani, vamos ver quantos pontos o Guarani tem. O Guarani tem, se eu não estou enganado, 6 pontos ou 7, vamos ver aqui. O Guarani tem 6 pontos. Faltam 6 partidas. Tem que fazer no mínimo 14 pontos. Tem que fazer aí 4 vitórias. 4 vitórias e
2 empates, no mínimo. Vai ficar próximo das 6 partidas, tem que fazer 4 vitórias e 2 empates. Não pode perder jogo nenhum mais. Para ficar ainda correndo muito risco, que é abaixo de 20 pontos. E seja o que Deus quiser no segundo turno. A situação está extremamente complicada para o Guarani. 11h45 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo na próxima sexta-feira. Confronto contra o Brusque na abertura de mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro confronto fora de casa, né? Lembrando que a Ponte Preta ainda não venceu fora dos seus domínios ainda nesse campeonato. O time está com 16 pontos ganhos, ocupa uma posição intermediária na tabela e caso queira efetivamente brigar por posições melhores na parte de cima da tabela, tem que começar a jogar e ganhar fora de casa. Para a partida contra o Brusque, CH, o técnico Nelson Batista não terá jogadores importantes, hein? Não vai contar com Pedro Rocha, está suspenso 3 cartões amarelos, mesma situação do Igor Inocêncio. Ambos foram advertidos no derby contra o Guarani e vão ter que cumprir suspensão automática na próxima sexta-feira. Juntando aos outros problemas de contusão que enfrenta o técnico da Ponte Preta, casos, por exemplo, aí do Gabriel Novaes que está fora, o próprio Ramon Carvalho, Dudu Vieira, Joilson, a Ponte pode ter até 9 desfalques para o Nelsinho na escalação contra o Brusque. A expectativa maior, né, o retorno mais perto é do Gabriel Risso, lateral esquerdo, que inclusive quase foi liberado, né, para o derby contra o Guarani. Ainda não estava totalmente recuperado, mas pode ser a novidade do time pontepretano para a partida de sexta-feira. Quem também logo vai estar à disposição é o zagueiro boliviano Luiz Hakim. Ele que disputou a última Copa América, foi titular nos 3 jogos que a Bolívia fez, né, titular e capitão do time. A Bolívia acabou sendo eliminada, então tem a possibilidade da volta do Luiz Hakim, claro, um reforço importante aí para o técnico Nelson Batista em busca da recuperação neste Campeonato Brasileiro. Próximo jogo, sexta-feira à noite, fora de casa contra o Brusque, CH. Obrigado pelas suas informações. Sabe qual vai ser o discurso do treinador do esporte? Olha, nós vamos entrar em campo para jogar com o último colocado. Os pontos que nós perdemos na ilha, a gente tem por obrigação que recuperar aqui. Nelson foi covarde. Ele vai ter ousadia contra quem? Contra o Santos na Vila? Paulo Neves, da Vila Nova. Está registrado, Paulo. Cada jogo é uma circunstância diferente. O remédio de um jogo não é o remédio necessariamente na outra partida com outro adversário, mas eu respeito sua opinião. Só que eu penso diferente. Simples assim. Tá bom? Você fica com o seu covarde. Eu acho que covarde é uma palavra muito forte para o que aconteceu na partida, mas tá tudo certo. Tudo certo. Eu não sou defensor de ninguém aqui não. Não é? CH com 13 vitórias se salva e com 20 sobe. O Grão vai lutar pelo acesso. Cavalcante. Tá bom, Cavalcante. Isso aqui é do Guarani. E aqui também o registro do Alexandre Balista para escapar no mínimo 10 vitórias, para subir no mínimo 17 vitórias. Está registrado. Chegando para comentar, Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Olha, CH, a Ponte que na próxima rodada vai enfrentar o Brusque. O Brusque está lá atolado na zona de rebaixamento. Conquistou até um empate interessante ontem lá, jogando em Maceió contra o CRB. Um duelo ali de times que estão na zona de rebaixamento. E acabou empatando fora de casa, né? E vem agora para esse duelo contra a Ponte, tentando se recuperar, tentando sair de lá. Mas eu acho que o objetivo da Ponte é muito maior do que o do Brusque. E a Ponte vive um melhor momento, digamos assim. Vem de um bom resultado jogando em casa, vem de um empate jogando fora de casa, no clássico, né? Então a Ponte, mesmo com os desfalques, para mim é favorita para o jogo. O jogo é duríssimo, né? Sempre é. Jogar a Série B, não é, seja qual for o jogo, qual for o time, é realmente muito complicado. Mas a Ponte precisa manter esse equilíbrio. O Pedrão tá fora, né? O Inocêncio tá fora também, deve ter alguns outros desfalques da Macaca. Eu queria só
dar um alerta, né? Aliás, até dar relevo a esse meu comentário, porque o Pedrão vai estar fora e provavelmente vai jogar o Luan, né? Luan que é um bom goleiro, Luan que já teve aí algumas participações na equipe profissional e para mim não comprometeu, foi muito bem. Já está há algum tempo aí, né? Frequentando o banco de reservas, inclusive quando a saída do Kaique França tinha aquela expectativa, vai o Pedrão, vai o Luan, né? E o Pedrão assumindo a titularidade. E eu acho que vai sim substituir a altura se for o Luan, né? E se o Nelsinho também escolher outra alternativa, eu acho que a Ponte está muito bem de goleiro e a confiança total no trabalho do Lauro, que é o preparador de goleiros, né? E do Chá também, que trabalha junto ali. Galera sempre trabalhando em conjunto. E a Ponte hoje tem muita força, né, na preparação de goleiros. Tá aí o Pedrão, que não me deixa mentir, né? Tá muito bem o Pedro Rocha, fazendo grandes jogos, virando uma das referências aí desse elenco Ponte Pretano de 24. Então é isso, CH. Foco total na próxima partida, para que a Ponte possa somar aí mais 3 pontos na Série B. Obrigado, Gleger, pelo seu comentário. Agora em Campinas, 11h50. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Antes do Catarino, olá, bom dia. O Guarani precisa focar na segunda vitória no campeonato, esquecendo nesse momento dos pontos necessários para se manter na Série B. Tem de ser jogo a jogo. E se jogar como no primeiro tempo do derby, vai ter sucesso. Rodrigo, tá registrado. Chegando o Vladimir Catarino agora falando do Guarani. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Hoje foi manhã de apresentação lá na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. 2 primeiros reforços apresentados para a janela de transferências que vai se abrir na próxima semana. Dia 10, mais precisamente, abre-se a janela de transferências. Foram apresentados oficialmente nesta manhã 2 jogadores, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos. O Gabriel Bispo, ele fala sobre sua chegada no Guarani e comenta sobre sua passagem vestindo a camisa do Paysandu. Primeiramente agradecer ao Toninho, a todos que fizeram isso acontecer. Sou muito grato primeiramente a Deus, por eles também. Estou feliz de estar aqui, né? Graças a Deus ele abriu as portas para estar aqui hoje. No Paysandu foi um começo de ano muito bom, graças a Deus. Pudemos ser campeão paraense, fiz parte dos pouquinhos jogos que teve na Copa Verde. Fomos campeões lá também, graças a Deus. Fisicamente estou bem, graças a Deus. Vinha treinando, né? Dando continuidade com todo o staff que está aqui, então preparado para a sequência do ano com o Guarani. Já o atacante Daniel dos Anjos, aliás, que dupla abençoada, né? Gabriel Bispo e Daniel dos Anjos. O atacante fala sobre a sua posição preferida ali no sistema ofensivo, mas afirma que chega para ajudar o time, né? Onde o técnico Pintado precisar, ele vai estar à disposição da equipe. Cara, eu sempre fui centroavante mesmo, mas até mesmo quando eu fui para a Europa lá consegui desenvolver outras funções. Então hoje falso 9, de beirada também, as posições todas à frente de beirada, ponta e falso 9, até de 10 também já joguei lá. Então é isso, cara, eu tô aqui para ajudar o Guarani, ajudar o clube, ajudar meus companheiros, e o que precisar eu vou estar aqui para ajudar. Qualquer posição, vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor, que é isso que eu sei fazer. Boa sorte, portanto, aí aos novos reforços do Guarani, né? Já apresentados hoje o Daniel dos Anjos e o Gabriel Bispo. Outros nomes devem ser confirmados nos próximos dias. Tratam-se do lateral Pacheco e também os zagueiros René Santos e Matheus Salustiano virão para reforçar o Bugre. Na sequência da temporada, o Guarani joga no próximo domingo à noite em casa contra o Sport. Não vai ter Luan Dias suspenso com 3 cartões amarelos. Em contrapartida, vai ter a volta do Anderson Leite e também do Reinaldo. Informações do Guarani aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad. Agora para comentar o Guarani de volta, Gleger Zorzin. CH, o Guarani no último jogo, né, contra a Ponte Preta, jogando lá no Brinco de Ouro. Primeiro tempo muito bom do Guarani, muito intenso, né? Partindo para cima, sendo contundente em algumas jogadas, defensivamente se comportando muito bem. O Guarani que aparentemente dá mostras, né, de que vem com uma postura diferente de agora para frente. Vamos
É isso que a gente espera, tomara que isso aconteça, tomara que o Pintado consiga organizar esse time para que ele possa conseguir conquistar pontos, né? Conquistar pontos dentro e fora de casa. O Guarani está precisando sair lá de baixo. O Guarani que está na última colocação, vem fazendo um campeonato muito ruim, né? Mas deu mostras nesse último jogo que pode sim tentar aí sair dessa zona incômoda, sair dessa situação que realmente preocupa muito o torcedor bugrino. Essa é a nossa expectativa também, né? Que o Pintado encontre um jeito de jogar, encontre uma forma para que esse time jogue um bom futebol. Gostei do Matheus Bueno na última partida, gostei do próprio Luan Dias, né? Mesmo, aliás, os dois participaram do gol, né? Gostei, parece que começa a se encontrar, começa a achar um jeito de jogar. Gostei dos dois laterais do Guarani também, né? Foram bem também na partida. A dupla de zaga parece que começou a querer se encontrar. Então isso é importante. É importante essa evolução, esse crescimento, principalmente para um time que está vivendo um momento delicado, né? Um momento ruim na competição. Então, a expectativa é que já no próximo jogo, mesmo sendo um jogo duríssimo, né? Contra o Sport, que está lá brigando lá pelas primeiras colocações, mesmo assim o Guarani pode sim, com um bom futebol, tentar trazer pontos, tentar surpreender e vencer o jogo. O Guarani precisa de uma reviravolta urgente na competição, urgente. O torcedor realmente está muito preocupado e a situação mostra o porquê dessa preocupação. Então a minha expectativa é de que o Pintado consiga continuar dando a evolução a esse time, né? Encontre uma boa maneira de jogar e o Guarani consiga de vez começar a vencer jogos e sair dessa situação incômoda. CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Brasil e Colômbia, terceira rodada, fase de grupos da Copa América, Grupo D. O jogo que será realizado no estádio Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, 10 horas da noite no horário de Brasília. O provável Brasil de Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Wendel ou Arana, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Savinho, Endrick ou ainda Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Já a provável Colômbia de Vargas ou Ospina no gol, Munhoz, Sánchez, Mina, Carlos Cuesta e Mojica, Lerna e Richard Rios, John Arias, Rames Rodrigues, Luiz Dias e Borré. Apita o jogo Jesus Valenzuela da Venezuela. 22 horas, a bola rola nos Estados Unidos. A definição do Grupo D da Copa América tem Brasil e Colômbia. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, sempre às 11h30 da manhã, para apresentar mais um Nossa Área aqui pela Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você.